Olá, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de variável complexa. E nela vamos falar sobre a forma polar de um número real. E a melhor maneira de falarmos sobre a forma polar de um número complexo é apresentando um gráfico. Então, vamos usar o GeoGebra para apresentar a representação polar de um número complexo. Então, nós associamos a cada número complexo um par ordenado de números reais. E esse par ordenado de números reais representa as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. E a gente chama x e y de coordenadas cartesianas do ponto. Ora, a gente pode também usar as coordenadas polares para representar o ponto no plano, sendo em azul o vetor posição do número complexo z, θ, o ângulo que o vetor posição forma com o eixo horizontal, sendo positivo quando medido no sentido anti-horário e negativo quando medido no sentido anti-horário. Pois bem, a coordenada x é a posição que a projeção ortogonal atinge o eixo real. O eixo real é um eixo coordenado, onde cada ponto está relacionado ao número real. Então, digamos que esse é o ponto x. E esta reta horizontal corta o eixo imaginário nesse ponto correspondente ao número real y. Este ponto no plano complexo é o zero y. E este ponto no plano complexo é o ponto x0. Vejam que podemos determinar o x e o y em função de rθ. O x, que é esse comprimento aqui, é o r cosseno θ, que nós escrevemos aqui. E o y, que é esse comprimento aqui, é o r seno θ. E, portanto, um número complexo xy, outra maneira de escrever esse número complexo é escrevê-lo como x mais y, pode também ser escrito usando as coordenadas polares do ponto. Então, dado esse número complexo, o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, e, portanto, podemos substituir o x por r cosseno θ, o y por r seno θ, e ficamos com esta expressão aqui. Colocando o r em evidência, ficamos com r cosseno θ mais i seno θ. Esta é a forma polar do número complexo z. Esse número real θ, para o qual r cosseno θ é x e r seno θ é y, é chamado de argumento de z. E r, que é o comprimento do vetor posição, é exatamente o módulo do número complexo z. Bem, se qualquer número real θ que satisfaz esta e esta igualdade é chamado de argumento, o θ não é único, uma vez que seno e cosseno são funções de período 2π. Dado um argumento, se eu somar 2π ou subtrair 2π, teremos outro argumento. Se adicionarmos um número inteiro de 2π ao argumento, o múltiplo inteiro de 2π do argumento, teremos outro argumento. Portanto, os argumentos, se θ é um argumento, θ mais 2kπ para qualquer k inteiro, positivo ou negativo, é um argumento, um outro argumento do número complexo z. Na figura,
Se este é um argumento, o outro seria este ângulo, mais 2π, daria uma volta inteira aqui. 2π dá uma volta inteira. E θ menos 2π daria um ângulo, medido no sentido anti-horário, cuja extremidade estaria aqui. Então, dados os dois argumentos, a diferença entre os argumentos é o múltiplo inteiro de 2π. Para simplificar esta expressão, a gente toma a inicial do cosseno, o i e a inicial do seno, escrevemos tudo isso como sendo cis θ, cosseno mais i seno de θ. Fica bem mais abreviado do que escrever tudo isso. Quando for conveniente, usaremos essa notação abreviada. Então, com relação ao argumento, é o conjunto de todos os números reais, dado um número complexo, z, o argumento de z, é todo número real para o qual x é r cosseno θ e o y é r seno θ, onde r é o módulo de z. E às vezes, por um abuso de linguagem, em lugar de dizer que θ é um argumento de z, escrevendo que θ pertence ao conjunto dos argumentos, simplesmente vamos dizer que θ é igual ao argumento de z, quer dizer, igual a um dos argumentos de z. Dentre todos os possíveis, o argumento entre menos π e π, fechado em π, é chamado argumento principal e denotado com arg, com A maiúsculo. Isso não é um padrão para todos os autores, e sim para o livro do Spiegel, que é um dos livros que estamos usando. Ele usa o argumento principal como sendo o argumento entre menos π, aberto, em menos π e fechado em mais π. Então, é um ângulo que vai entre 0, aliás, vai entre menos π e π, fechado em π. É bom tomar o cuidado que o Church usa definir o argumento principal como sendo o argumento entre 0, fechado em 0, e até 2π, aberto em 2π. O zero, a gente não define o argumento pelo seguinte motivo. Quando R for zero, qual é o ângulo que o vetor posição forma com o eixo horizontal? Não está definido, não é? Então, não se define o argumento de zero. Eventualmente, quando for conveniente, podemos dizer que todo número real é um argumento de zero. Em algumas circunstâncias específicas, isso será interessante, dizer que todo número real é um argumento do zero. Mas, em geral, não se define o argumento do zero. Quando é que dois números complexos são iguais? Quando eles estão escritos na forma polar. Ora, primeira coisa, dois números complexos iguais têm que ter o mesmo módulo. É o que está escrito aqui. E, além disso, o argumento deles tem que ser tal que ou eles são iguais ou eles diferem por um múltiplo de 2π. Então, ou alfa é igual a beta, quando k é zero, por exemplo, ou o alfa é o beta mais um múltiplo inteiro de 2π. Lembrando que o k pode ser positivo ou negativo. E vamos falar, então, em multiplicação de dois números complexos da forma polar. Vamos supor que Z e W sejam dois números complexos, cujos módulos são RS,
respectivamente, e os argumentos são alfa e beta. Vamos multiplicá-los usando a propriedade comutativa e distributiva do produto de números complexos. Então, como o S é um número real, e o número real é um número complexo com parte imaginária nula, eu posso passar esse S para o lado esquerdo. Foi o que fizemos. E depois usamos, para multiplicar esses dois números complexos entre parênteses, usamos a distributividade. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Depois, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Primeiro, vamos colocar os termos em evidência, ou entre parênteses, os termos que não têm o i. Então, é o produto desse por esse, que dá cosseno alfa, cosseno beta, mais esse vezes esse. O i vezes i dá menos 1, e aí fica seno alfa, seno beta, que é o que está aqui. E agora os termos que têm i, que é o produto desse por esse. Então, colocamos em evidência, fica seno alfa, cosseno beta, mais esse vezes esse, cosseno alfa, seno beta. E o i ficando em evidência. Ora, esta é exatamente a fórmula do cosseno de alfa mais beta, e esta é exatamente a fórmula do seno de alfa mais beta. Então, para multiplicarmos dois números complexos na forma polar, nós multiplicamos os seus módulos, que são RS. Multiplicamos os módulos e adicionamos os argumentos. E isso fica bastante simples de ser feito. No caso de W ter modo unitário, ou seja, S ser igual a 1, se o S for igual a 1, nem precisamos escrevê-lo, e ao multiplicar os dois, vai ficar R vezes 1, aqui nos módulos. Cosseno de alfa mais beta, seno de alfa mais beta. Então, quando eu multiplico um número complexo Z de módulo R por um outro de módulo 1, vamos continuar com um número de módulo R. Ora, isso aqui caberia até um gráfico. Um gráfico que seria interessante fazermos aqui. Então, estabelecemos um sistema de coordenadas, e traçamos com centro na origem uma circunferência de raio R. R é o raio desta circunferência. Então, o nosso Z é um ponto aqui dessa circunferência. Esse é o nosso Z, que é o R cis θ. Cosseno de θ mais I seno de θ. Na verdade, alfa. R cis alfa. E aí vamos multiplicar por um W que está numa circunferência com centro em zero e raio unitário. Aqui seria a coordenada R no eixo horizontal. Ou seja, esse é o ponto R0, no eixo real. Aqui é o eixo imaginário. E aí, digamos que temos uma outra circunferência de raio unitário. Vamos supor que o R tem raio, seja maior que 1. Né? Então, aqui um raio unitário. Temos o W, essa circunferência. Os vetores posições de Z e de W. Este ângulo aqui é alfa,
Opa. Este ângulo aqui seria o alfa. E esse ângulo aqui, o alfa, e aqui o beta. Né? Então, ao multiplicar Z por W, simplesmente a gente gira o Z de um ângulo igual a beta. Então, ele viria mais ou menos por aqui. Assim. Esse seria o ponto ZW. Z vezes W. E este ângulo aqui é o alfa mais beta. Alfa mais beta. Simplesmente ele gira. Por exemplo, a gente sabe que o número complexo I está aqui. Um dos argumentos do I, que está aqui, é de π sobre 2. Então, multiplicar, aliás, o I, desculpa, está aqui na circunferência de raio unitário, no zero. Então, multiplicar por I, o I está aqui. O I está aqui. Na circunferência de raio unitário. Multiplicar por I é simplesmente girar o número complexo de π sobre 2 radianos, ou seja, 90 graus. Então, multiplicar por I é rodar um número complexo de 90 graus. No caso da divisão, vamos nos lembrar que como é que a gente calcula o W a menos 1? O W a menos 1, que é o 1 sobre W, né? A gente viu que era o complexo conjugado de W sobre o módulo de W ao quadrado. Se o W for S cis beta, o S vamos escrever assim. S cis beta, cosseno mais e seno de beta, o complexo conjugado é melhor escrever por extenso. S multiplica cosseno de beta mais I seno beta. A gente obtém o complexo conjugado trocando o sinal da parte imaginária. E esse quadrado aqui é fora do módulo. O módulo, então, W menos 1 é o complexo conjugado sobre o módulo de W ao quadrado. Então, se o W é S cis beta, que é S cosseno beta mais I seno beta, o módulo é S. Ao quadrado é 1 sobre S2. Então, W a menos 1 é igual a 1 sobre S. Vamos escrever aqui.
1 sobre S ao quadrado, que multiplica o complexo conjugado desse número. E o complexo conjugado desse número, ele é S, só basta trocar o sinal da parte imaginária. Cosseno beta menos I seno beta. Agora, o cosseno, e esse S cancela com esse quadrado, e nós vamos ficar com W a menos 1 igual 1 sobre S cosseno. O cosseno de beta é igual ao cosseno de menos beta, porque o cosseno é uma função par. E o menos seno beta, como o seno é uma função ímpar, é mais I vezes o seno de menos beta. Portanto, o Z sobre W, se o nosso Z, vamos lembrar aqui, escrever lá em cima, que o Z é o R cis cosseno alfa mais I seno alfa. Vamos colocar mais apertadinho aqui para caber. O Z é R cosseno alfa mais I seno alfa. Né? Então, nós vamos ficar o Z sobre W é Z multiplicado por W a menos 1. Nós vamos multiplicar os módulos, que é R e 1 sobre S. Então, vai ficar R sobre S, que é o produto dos módulos, que multiplica este cosseno de alfa mais I seno alfa por esse cosseno de menos beta mais I seno beta. A gente simplesmente adiciona os argumentos. Então, fica cosseno de alfa menos beta mais I seno de alfa menos beta. De modo que, para dividir dois números complexos da forma polar, dividimos os módulos deles e subtraímos do argumento do primeiro o argumento do segundo. Simplesmente é isso. Né? E aí, então, nós podemos falar na potência inteira. Observem, aqui. Observem, se o nosso Z for R cis alfa, cosseno, mais I seno, o Z ao quadrado, que é Z vezes Z, a gente tem que multiplicar o módulo de Z pelo módulo de Z, que é R vezes R, dá R ao quadrado, cis, e somar os argumentos, alfa mais alfa, que é 2 alfa. Se a gente for calcular Z ao cubo, é Z ao quadrado vezes Z. Então, basta multiplicar os módulos. R vezes R ao quadrado dá R ao cubo. E somar os argumentos. O argumento de Z ao quadrado é 2 alfa. Do Z alfa, somando, obtemos 3 alfa. E assim por diante,
Z elevado a N, R elevado a N, onde N é um inteiro, né? Cis de N alfa. N vezes alfa. E essa expressão vale quando Z for diferente de zero, mesmo quando o expoente for negativo. E aí a gente define Z elevado a N, quando N for negativo, como sendo Z a menos 1 elevado a menos N. Como o N é negativo, o menos N é positivo, né? Então, por exemplo, Z a menos 2 é igual a Z a menos 1, Z a menos 1 elevado ao quadrado. Quando o Z é diferente de zero, existe o Z a menos 1. E esta expressão continua sendo verdadeira mesmo quando N for um número negativo. Então, Z a menos 2, ou voltando aqui, se o Z for R cis alfa, o Z a menos 2 vai ser Z a menos 1 elevado ao quadrado, que, assim, uma coisa que eu queria lembrar antes de prosseguir, que isso é a mesma coisa que elevar Z a menos N e, ao resultado, calcular o inverso. Então, isso seria a mesma coisa que calcular o Z ao quadrado e depois inverter, dá a mesma coisa. Então, se o Z é R cis alfa, Z ao quadrado é R ao quadrado cis 2 alfa. Nem precisaria desse parênteses aqui. E elevado ao menos 1, elevado a menos 1, quando nós elevamos o número a menos 1, nós acabamos de ver que inverte-se o módulo e troca-se o sinal do argumento. Foi o que nós obtivemos aqui em cima. Se o nosso W é S cis beta, S cis beta, então W menos 1, que é 1 sobre W, é 1 sobre S, ou seja, o inverso do módulo, né? O inverso do módulo. E troca o sinal do argumento. Era mais beta, passou a ser menos beta. Um outro dado interessante é que esses 4 números aqui, quando nós os elevamos à quarta potência, todos eles ficam iguais a 1. Por exemplo, todos eles têm módulo unitário, como a gente observa. E aqui o argumento 2π sobre 4 é, na verdade, π sobre 2. Então, esse número complexo aqui é um número complexo, tem módulo unitário, e o argumento π sobre 2 é o i. W1 é o i. Aqui, na verdade, W2 é um número que tem módulo unitário e argumento π. Bom, o número que tem módulo unitário e argumento π é o menos 1. É o menos 1. E aqui, 6π sobre 4
é 3π sobre 2. Π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2, é o 270 graus, né? O número que tem argumento 270 graus e módulo unitário é o menos i. Então, aqui é 1i menos 1 menos i. Todos eles elevado à quarta potência dá 1. Por exemplo, pega esse W3 aqui e eleve à quarta potência. O módulo é unitário, elevado à quarta potência, continua sendo 1. Mas o argumento é multiplicado por 4. 4, esse 4, então, cancela com esse. Cis de 6π. 6π é um número que dá 1, 2π, 4π, 6π. Dá 3 voltas na circunferência trigonométrica, né? Então, é um número que tem módulo unitário e está 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. É um número 1. Né? É o número 1. O cis de 6π, por causa da periodicidade da função seno e cosseno, é o cis de 0. Tais como nos reais, a operação inversa da potenciação será denominada de radiciação. Então, agora nos números complexos, todos esses 4 números complexos aqui são as raízes de ordem 4 da unidade, porque todos eles elevado à quarta potência dá 1. Enquanto no conjunto dos números complexos, a gente tinha, por exemplo, 2 raízes quadradas. Aqui também a gente vai ter 2 raízes quadradas, mas tínhamos uma raiz cúbica nos reais. Aqui vamos ter 3 raízes cúbicas, né? E como é que a gente pode extrair a raiz quadrada, cúbica, quarta de um número complexo? A gente olha para aqui. Vamos supor que z seja a raiz enésima de w. Z é uma raiz de ordem n de w. Quer dizer que w elevado a n dá z. Né? Vamos escrever o R, o z nesta forma polar e o w também na forma polar. E usar essa igualdade de que w elevado a n é o z. Elevando o w elevado a n, nós vamos obter S elevado a n, cosseno de n beta mais I seno de n beta. E ele tem que ser igual ao z, que é R cosseno alfa mais I seno alfa. Ora, para os módulos serem iguais, o S tem que ser raiz enésima de R. E esses 2 ângulos aqui têm que diferir de 2π. Um múltiplo inteiro de 2π. Então, o argumento n beta menos alfa, que é a diferença entre os argumentos desses 2 números, tem que ser um múltiplo inteiro de π. K, um número inteiro. Então, o n beta vai ser alfa mais 2kπ, e o beta vai ser igual, traço de fração, alfa mais 2kπ sobre n. O k pode ser qualquer inteiro, né? Ele pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e assim por diante. Só que, devido à periodicidade
das funções seno e cosseno, embora o k pode ser qualquer inteiro, no momento em que o k for n, veja, eu estarei somando 2π radianos. Então, o cosseno de beta e o seno serão iguais ao seno e o cosseno de... Aliás, o seno e o cosseno de beta, pois é, vai ser igual ao seno de cosseno de alfa, quando a gente soma de alfa sobre n, né? E, portanto, esses valores aqui serão iguais, né? Portanto, de todos os valores possíveis inteiros de k, apenas n dentre eles poderá nos fornecer um valor distinto, que corresponde a k igual a 0, 1, 2 até n menos 1. Até n menos 1. Então, as raízes enésimas de um número complexo z, escrito na forma polar, R é o módulo e alfa é o argumento, são todos os números WK da forma raiz enésima de R cis vezes o beta, né? O argumento dos W eu chamei de beta. E os betas são iguais a alfa mais 2kπ sobre n. E de todas as possibilidades do K, porque o K pode ser qualquer inteiro, apenas n fornecem valores distintos, que são k igual a 0, 1, 2, até o n menos 1, que é o que nós estamos escrevendo aqui. Quando eu escrevo k igual a n, aí eu somo esse argumento 2π. Então, neste caso, o cosseno e o seno desse argumento vai ser igual o cosseno e o seno de alfa sobre n. E eles vão se repetindo. Uma nota aqui. Sendo R um número real positivo, nós vamos reservar este símbolo para representar a sua raiz enésima real positiva. Ele só tem uma raiz real positiva. E então, quando a gente usar esse símbolo, né, a gente está indicando a raiz real positiva do número que está debaixo do radical, que nesse caso é 5. E usaremos este símbolo para representar o conjunto de todas as raízes enésimas, que a gente sabe que são n. Então, z elevado a 1 sobre n é o conjunto de todos os w, que elevado à potência n dá z. Então, a gente usualmente escreve, em vez de escrever que w pertence, quando w for uma das raízes enésimas, em lugar de escrever que w pertence a z elevado a 1 sobre n, às vezes a gente escreve simplesmente que o w é igual a z elevado a 1 sobre n. Quando o correto seria escrever que o w pertence ao conjunto das raízes enésimas de n. Então, por exemplo, um dos argumentos do 1 é 0. Outro argumento é 2π. Não é? Outro argumento é 4π, e assim por diante. Então, as raízes de ordem 5 da unidade são... vamos escrever aqui. Então, 1 é preferível escrever cis 0, que é o argumento principal, usando o argumento principal. E as raízes enésimas de 1?
1 elevado a 1 sobre n. Como módulo unitário, o módulo aqui não escrevemos, mas o módulo é 1. Né? O módulo é 1. Então, é a raiz enésima de 1, cis, 0, mais 2κπ sobre n. 0 mais 2κπ sobre n é 2κπ sobre n. Então, 1 elevado a 1 sobre n é igual a raiz enésima de 1, a raiz real positiva de ordem n de 1 é 1. É o próprio 1. Então, isso fica cis de, vamos escrever 2π sobre n vezes k. Ora, de todas as possibilidades, apenas quando k varia no intervalo entre 0 e n menos 1, é que nós vamos obter valores distintos. Porque aí, se tomarmos k maior do que esse intervalo, ou k menor do que esse intervalo, né? Vamos escrever aqui. K igual a 0, 1, n menos 1. Né? Então, só esses valores de K que nos fornecem raízes enésimas de 1. E aqui nós fizemos, então, no caso de raízes de ordem 5, né? Se nós fizermos o n igual a 5, n igual a 5, então, 1 elevado a 1 quinto é igual ao cis 2π sobre 5 vezes k. E os valores distintos são k igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Só tenho 5 raízes. E elas estão aqui. Quando k for 0, temos esta. Né? Quando k for 1, é o cis de 2π sobre 5. Está aqui. Quando k for 2, 2 vezes 2, 4, 4π sobre 5. Quando k for 3, 3 vezes 2, 6, 6π sobre 5. Quando k for 4, 8π sobre 5, que é esta. Então, o conjunto de todos os valores de 1 elevado a 1 quinto é o conjunto de todos esses números aqui. Né? Se eu chamar esta raiz aqui de W, né? Esta aqui, no caso de uma potência n, as raízes de ordem n da unidade são essas, 1W. Vejam que esta expressão aqui, esse argumento é o dobro desse. Então, esse número é o quadrado desse. Esse número é o triplo, ou esse argumento é o triplo desse. Então, esse número é o triplo, é o cubo desse. Elevar isso ao cubo dá isso. Esse argumento é 4 vezes esse, de modo que esse número, a quarta potência, é esse. Então, se eu pego W como sendo a expressão cis de 2π sobre n, que seria da raiz enésima com k igual a 1, as demais raízes são as potências do W. Aqui é o W elevado a 0, W elevado a primeira ao quadrado até W elevado a n menos 1. Bom, isso aqui é simplesmente, se Z1 for uma das raízes de ordem n de Z, de um número Z, onde o Z seria
Sim, uma das raízes de ordem n de z, então as outras seriam essas aqui. O módulo é sempre raiz de ordem n de r, né? E os argumentos vão variando de 2π sobre n em 2π sobre n. E a gente pode observar que esse número aqui é o produto de Z1, esse número aqui, por W, onde W é a primeira raiz, né? Depois Z1 vezes W2, e assim por diante. Aqui não aparece o Z1, porque o Z1 a gente já disse que era uma das raízes de ordem n. E as outras são essas aqui, onde os Ws são as raízes de ordem n da unidade, né? De ordem n da unidade. E para encerrar, vamos falar rapidamente em radiciação. Se m e mn forem números inteiros primos entre si, e o denominador maior que zero, nós vamos denotar z elevado a m sobre n como sendo z elevado a m elevado a 1 sobre n. E elevar 1 sobre n é extrair as raízes enésimas, né? Então, primeiro a gente eleva a potência m e depois extrai todas as raízes enésimas. E aqui, quando a gente escreve isso, igual a isso, a gente tem que tomar a fração na sua forma reduzida, de modo que m e n sejam primos entre si. Se o m e o n não forem primos entre si, primeiro cancela o fator comum do numerador e do denominador, né? Aqui destacamos que quando o m for negativo ou nulo, né? Porque se o m for nulo, fica z elevado a zero. O z deve ser diferente de zero. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, né? Se o m e o n, se essa fração não for irredutível, temos que reduzi-la. Então, z elevado a 6 quinzeavos, 6 e 15 são ambos divisíveis por 3. Então, primeiro precisamos dividir o numerador e o denominador por 3 para aplicar a definição. Então, z elevado a 6 quinzeavos é z elevado a 2 quintos. Pode-se mostrar que tanto faz elevar a potência m e depois extrair as raízes enésimas, como obter as raízes enésimas e depois elevar todas elas à potência m. Onde aqui entenda-se que, uma vez que isso aqui é um conjunto, elevar um conjunto à potência m é elevar todas as entradas dele à potência m. E aí um exemplozinho que eu sugiro que vocês façam para praticarem um pouco. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de números complexos. Então, até breve a todos.